Hail the King capítulo 66. Combinação assassina. No entanto, Fei não planejava desafiar o chefe final ainda. Depois que ele entrou pela porta do monastério, ele se dirigiu para um pequeno mapa no exterior do monastério, um lugar chamado Barracks. O martelo mágico estava na parte mais profunda da Barracks. Uma vez que ele obtivesse o martelo e o levasse de volta para Charcy no acampamento dos trapaceiros, ela iria adicionar atributos e propriedades especiais para um de seus itens. Fei seguiu suas memórias sobre o mapa do jogo original. Depois de procurar por um tempo, eles rapidamente encontraram a Barracks. Por favor, Este lugar era vamos mais colocar como um enorme tá labirinto. cedo ainda. Havia numerosos corredores trancados com correntes e muitas câmaras escuras anexadas a eles. Fei e Helena ficaram atordoados apenas olhando para eles. Ele sentiu que este lugar era mais como um túmulo subterrâneo do que qualquer outra coisa. A atmosfera era muito deprimente. Gritos e assobios inexplicáveis ao vento, chiados de grandes ratos negros correndo e os cheiros fedidos e sangrentos faziam com que Fei se sentisse dentro de um inferno. Havia monstros e demônios vagando pelos corredores e câmaras. Eles eram todos de alto nível, como The Vilking, Death Clan, Black Hogs e Bonfire Mages. Sangue era derramado sempre que eles avançavam. O perigo estava escondido por toda parte. Depois que eles entraram no Barracks, batalhas ocorreram sem parar. Após cerca de meia hora de lutas sangrentas, Fei e Helena estavam cobertos de sangue espesso e fragmentos de ossos brancos. No entanto, eles finalmente encontraram a câmara onde o martelo estava armazenado. Helena, o martelo que estamos procurando está nesta câmara. Um chefe poderoso, ó ferreiro, está guardando-o com uma multidão de monstros. Depois de entrarmos, você tem que ficar atrás de mim. Não se apresse como última vez em Tristram, certo? Antes de desafiarem e enfrentarem o ferreiro, Fei se lembrou do que aconteceu anteriormente e pediu a Helena para ouvi-lo. Eu entendi, mestre. Helena baixou a cabeça novamente. Ela estava no escuro como uma orquídea tranquila e adorável. Uma chama ardente distante esculpiu sua figura bonita no assoalho escuro. Ela disse suavemente e ligeiramente: Mestre, não vou desapontá-lo desta vez. Fei ficou surpreso. Por alguma razão, Fei sentia que o comportamento de Helena era estranho às vezes. Durante uma batalha, ela era guerreira fria e agressiva. Cada flecha que saía de sua mão carregava a morte. Sob a luz da magia e itens raros, ela parecia uma valquíria, mas quando ela estava falando com ele, ela era extremamente obediente, gentil e até um pouco tímida. As duas personalidades, completamente diferentes, se fundiam nela. Hehe, será que esta garota vigorosa tem sentimentos por mim agora? Fei estava feliz. Ele instintivamente cuidava de Helena, então ele se virou e continuou a lembrá-la. Além disso, a segurança é a sua principal prioridade. Se a situação se tornar muito perigosa, você deve recuar rapidamente. Não se preocupe comigo, eu tenho o meu próprio método de escapar. Pô, este bastardo morreu muito rápido e não deixou nenhum único item bom. Depois de ver 3 ou 4 itens mágicos azuis no chão, Fei chutou o cadáver do ferreiro. Com mais de 2 metros de altura, esse monstro de pele azul não tinha quaisquer méritos, exceto a sua força. Você também é um chefe, mas por que existe uma diferença tão grande entre os chefes? A condessa na Torre Esquecida não deixou quaisquer itens bons, mas, ela, pelo menos, me deixou 5.000 moedas de ouro. Você não deixou cair nenhum artigo bom e nem muitas moedas de ouro. Sendo pobre e mesquinho, Fei ficou furioso. A única coisa que acalmou Fei um pouco foi que o ferreiro concedeu-lhe uma grande quantidade de experiência. Fei, finalmente, consegui subir de nível mais uma vez. O bárbaro já estava no nível 14. Depois de analisar o seu novo nível, ao atravessar os corredores lutando contra monstros e demônios,
Fei pensou sobre isso e continuou a mesma distribuição de pontos de atributos. Em cima disso, ele colocou um dos 2 pontos de habilidade em encontrar poção e o outro em maestria de espada. Os itens normais que os monstros deixavam não estavam nem perto dos padrões de Fei, então ele não se incomodou em pegá-los. Ele verificou seu status atual e percebeu que, depois de 2 rodadas de batalhas, a durabilidade de suas armas e armaduras era muito baixa e as poções que ele estava carregando estavam quase esgotadas. Portanto, ele usou um tal portal screw e voltou para o acampamento dos trapaceiros. Chegando no acampamento, ele encontrou Charcy e entregou o martelo mágico a esta garota rabugenta. Uau, inacreditável! Você realmente matou o ferreiro e trouxe de volta o martelo. Isso é incrível! Jovem guerreiro, você ganhou minha amizade. Como agradecimento, vou agora imbuir um de seus itens com poderes mágicos. Os olhos da ferreira brilharam quando ela viu o martelo. Seu humor sombrio e triste desapareceu instantaneamente. Um sorriso brilhante se formou em seu belo rosto, como se toda a felicidade e vivacidade fosse restaurada em seu corpo. De repente, ela parecia mais jovem e sua atitude em relação a Fei era inusitadamente entusiasmada. Essa mudança fez Fei ficar um pouco surpreso, porque ela não era assim no jogo real. Uma ideia de repente surgiu na cabeça de Fei e ele aproveitou o entusiasmo de Charcy para começar a conversar com ela. Eles tiveram uma conversa amigável e Charcy, deliciosamente, ofereceu um desconto de 20% sobre os reparos para os itens atuais de Fei. Ela, ainda, afirmou que se Fei quisesse, ele poderia comprar armaduras e armas dela com um desconto de 20%. O resultado surpreendeu Fei. No entanto, ele não escolheu melhorar um item imediatamente. Esta era uma oportunidade inestimável, então Fei queria pensar sobre isso completamente e decidir qual item seria o melhor para adicionar poderes mágicos. Fei também vendeu todos os itens mágicos azuis para Charcy. Com todas as moedas de ouro adicionais, Fei agora era um homem rico que tinha um patrimônio líquido de 54.000 moedas de ouro. Ele olhou para a mercenária quente ao seu lado e pensou em algo. Ele comprou um par de itens adequados para Helena também. Mestre Fei, obrigado pela generosidade. Depois de colocar os novos itens, Helena pareceu ainda mais valente, esbelta e bonita. Seus cabelos ruivos voavam levados pela brisa. Seu cabelo parecia uma multidão de chamas ardentes, contrastando com sua pele branca, suave e leitosa. Uma disposição indescritível exalava de seu corpo. Não é de admirar que essa mercenária era chamada de a mais bela flor no campo. Quando as flores veem seu rosto, as flores murcham. Quando o vento ouve sua voz, o vento se acalma. Quando a luz do sol a vê sorrir, a luz do sol foge. O belo poema era o que os poetas itinerantes usavam para descrever a jovem freira Andariel. Há muito tempo atrás, no monastério de Tamoy-Glan, havia uma beleza que orgulhava todo o continente. Seu nome era Andariel. Numerosos homens ficaram loucos por ela e muitas mulheres ficaram loucamente ciumentas por causa dela. Esta mulher era órfã e tinha o nome de um anjo, atraindo a atenção de todo o continente. Até mesmo os sacerdotes mais devotos se distraíam quando a olhavam. Mais tarde, porém, por alguma razão desconhecida, a mulher mais linda do continente se apaixonou inconcebivelmente pelo lendário demônio Lord of Destruction Diablo, e aceitou o poder do demônio, se transformando no monstro mais assustador do continente. Ela dominou o monastério e assassinou todas as freiras e sacerdotes. Ela transformou o monastério de Tamoy-Glan num inferno. Ao mesmo tempo, bloqueou o único caminho do acampamento dos trapaceiros para a cidade ao leste, Lut Golem, transformando o acampamento dos trapaceiros numa terra deserta. No caminho para o monastério, Fei aprendeu sobre essa história perturbada graças a Helena. Uma freira se apaixonou por um demônio. O amor é realmente poderoso. Helena, a batalha finalmente está prestes a começar. Depois de chutar e abrir esta porta, vamos estar enfrentando o monstro mais assustador deste continente.
Lembre-se, não importa o que aconteça, fique a pelo menos 30 metros de distância dela, você entende? Fei estava no quarto nível subterrâneo da catacumba sob o monastério e avisou seriamente a mercenária. Na última hora, ambos eliminaram os monstros do monastério e encontraram a base de Andariel. Atrás do portão de madeira na frente deles, o super-chefe Andariel estava esperando por eles. Haveria uma batalha feia prestes a iniciar. Helena estava nervosa, mas ela ainda acenou com a cabeça decididamente. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 67. A história da prisão de ferro masmorra de água. Fei segurou o machado do bárbaro com ambas as mãos firmemente. Ele respirou profundamente aquele ar preenchido com o cheiro denso de sangue e ajustou a sua condição. Depois de tanto a sua força física como a mental atingirem seu pico, Fei chutou com seu pé direito e abriu a porta grossa de madeira. Na confusão de estilhaços de madeira quebrados, o maldito covil sangrento do chefe final Mandariel, finalmente tinha levantado seu misterioso véu para Fei. Em meio a intermináveis uivos, numerosos Daquans, Hatmen, Ghouls e outros monstros jorraram para cima deles. Ao mesmo tempo, uma força enorme e inimaginável pressionou-os como se fosse tangível. Sob a terrível pressão, até o ar tinha engrossado. Os movimentos de Fei e Helena foram retardados como se estivessem num tanque de água. O poder do mal era muito além de sua imaginação. Morram! Malditos intrusos! Um grande rugido sacudiu toda a câmara. Inúmeras estátuas de pedra quebraram, o chão rachou e fogo começou a queimar no chão, como se fosse o chamado da parte mais profunda do inferno. Em seguida, uma alta figura demoníaca, de quase 5 metros, apareceu na frente deles. Era uma gigantesca mulher parcialmente demoníaca. Ela tinha um rosto belíssimo, qualquer coisa bonita seria ofuscada na frente deste rosto. Seu rosto era definitivamente favorecido pelo Deus da criação, no entanto, além desse rosto, que tinha a beleza e a elegância de Andariel, tudo mais em seu corpo era completamente demonizado. Para se tornar mais forte, Andariel tinha tomado o poder do inferno. Suas belas mãos se tornaram horríveis garras de demônios e 4 enormes membros, semelhantes a cobras, se estendiam de suas costas, como se ela fosse o Doutor Octopus, inimigo do Homem-Aranha. Um horror indescritível se difundia de seu corpo. A inimaginável pressão estava sendo emitida por ela. Rugido! Fei de repente gritou e o grito de guerra do bárbaro, uivo, foi iniciado. Uma força mágica se espalhou e assustou todos os demônios e monstros de nível baixo que estavam seguindo Andariel. Infelizmente, a habilidade não foi eficaz na super-chefe Andariel. Ela não sentiu nenhum medo, mas, ao invés disso, abaixou a cabeça e rugiu. 6 nuvens verdes fedorentas surgiram a partir de seu corpo. Helena, fique longe. Não toque neles. São venenos mortais. Fei gritou alto. Ele tirou uma garrafa de poção de cura normal e a abriu com os dentes. Então, ele investiu para dentro das nuvens verdes e se aproximou instantaneamente de Andariel. O enorme machado em suas mãos se transformou em flashes de luz branca e atingiu Andariel. Au au au! O demônio sentiu dor. Ela rugiu e contra-atacou loucamente. Fei já estava envenenado pela toxina mortal e muitos pelos em seu corpo tinham ficado verde. O machado bárbaro estava coberto com um grosso muco verde. Fei foi martelado algumas vezes pelos contra-ataques do demônio. Ele jorrou um monte de sangue de sua boca e sua barra de saúde estava caindo rapidamente, como um balão de ar vazando. Ele teve que se virar e esquivar-se dos ataques. Ele fugiu rapidamente e ganhou alguma distância de Andariel. Em seguida, abriu outra garrafa de poção de cura normal e bebeu. Andariel perseguiu Fei de perto. Nuvem após nuvem de mortíferas névoas venenosas voaram na direção de Fei penetrando em sua pele. Neste momento. Bem. 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 A corda que poderia quebrar as almas sacudiu o ar,
a corda dourada do arco boreal rasgou e deixou uma série de imagens fantasmas. Várias flechas azuis afiadas e geladas foram imediatamente disparadas no corpo de Andariel, como gotas da chuva numa tempestade, e começaram a roubar a vida daquela grotesca criatura demoníaca. A valquíria, Helena, imediatamente puxou a corda do arco e o poder mágico surgiu loucamente em seu corpo. Ela olhou friamente para Andariel e atacou assim que viu que Fei estava em perigo. O nível desse ataque agressivo atraiu a atenção do demônio Andariel. Ela rugiu de raiva quando se virou e caminhou em direção a Helena. Mantenha a distância, não deixe que ela fique a menos de 30 metros. Fei gritou enquanto bebia outra garrafa de poção normal de cura. Ele se virou e perseguiu Andariel enquanto golpeava, continuamente, suas costas com seu machado. A agressividade do inimigo foi novamente direcionada a ele. Usando este método, Fei e Helena se alternavam como alvo de Andariel. Eles estavam numa situação extremamente perigosa. Mas, dessa forma, a barra de saúde de Andariel estava caindo pouco a pouco. Finalmente, depois de cerca de meia hora, o que Fei estava esperando aconteceu, junto com um grito alto, doloroso e relutante. O assustador demônio caiu numa piscina de seu próprio sangue. Fei vislumbrou uma lágrima saindo do rosto elegante e bonito de Andariel, no mesmo momento em que a mulher demoníaca caiu. Uma sensação de alívio e fascínio encheu seus lindos olhos, o que poderia fazer qualquer deus enlouquecer, como se estivesse dizendo adeus ao seu amado tão distante. Essa expressão rapidamente deixou seu rosto, Fei até mesmo pensou que ele tinha visto apenas uma alucinação. Então, o corpo de Andariel começou a queimar. As chamas cobriram seu rosto angelical e seu corpo demoníaco. Em pouco tempo, o enorme corpo foi transformado em cinzas. Os monstros de nível inferior e os seguidores demoníacos gemeram e caíram no chão quando eles também foram queimados no fogo alucinante. Logo, nenhum único monstro ou demônio estava vivo no quinto nível subterrâneo. Fei ainda estava pensando na cena espantosa, mas um feixe de luz branca caiu do céu e o envolveu. Haha, eu subi de nível novamente. Fei estava animado. Ele abriu seu painel de status de personagem. Seu bárbaro, depois dessas agressivas batalhas, já estava no nível 16 e ele havia subido de nível 4 vezes nas últimas 4 horas, o que não era ruim. Depois de terminar de distribuir todos os pontos de atributo e habilidade, a atenção de Fei foi rapidamente atraída pelas luzes douradas no chão. Andariel havia deixado cair 4 itens raros de ouro. Fei estava empolgado quando ele se aproximou e os pegou. Havia um poderoso escudo de esfinge, um par de requintadas botas pesadas, um simples capacete de aço tradicional marcado com gravuras antigas e um cinto de couro amarelo de 3 camadas. Alhalharra, não admira que eu não tenha conseguido nada de bom da Condessa do Ferreiro. Parece que todos os itens bons estavam acumulados no chefe final. Andariel, eu sou muito sortudo. Todos os 4 itens são o que meu bárbaro mais precisa. Ha 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 ha. Fei estava tão feliz que seus dentes quase trincaram. Embora todos os 4 itens não foram identificados, Fei poderia dizer que eles eram coisas de qualidade apenas olhando para eles. Depois que Fei ficou ali e riu por um tempo, ele andou por toda parte e recolheu todos os itens mágicos azuis e moedas de ouro que os monstros e demônios deixaram. Depois de limpar o campo de batalha, Fei usou um tal portal Scroll e retornou para o acampamento dos trapaceiros com Helena. Fei não tinha certeza se era uma ilusão, mas assim que ele voltou para o acampamento, sentiu que algo não era o mesmo. Nesse momento, ondas e ondas de elogios, vivas e felicitações chegaram aos seus ouvidos. Andariel está morto. Eu não estou sonhando, estou. Esse maldito demônio está realmente morto. É aquele bravo guerreiro bárbaro, ele realmente matou Andariel. Isto é inacreditável. A luz finalmente foi restaurada no continente dos mercenários, estamos salvos. Deus abençoe. Andariel está morto e o caminho para o leste foi reaberto. Podemos ir para Lut Golem agora. Fei ficou aturdido. Ele se virou e descobriu que a mercenária quente estava tremendo de alegria.
Helena olhou para Fei com admiração e adoração, e estremeceu ao dizer: Mestre Fei, você executou o pesadelo do acampamento dos trapaceiros Andariel. Com isso, você já se tornou o lendário guerreiro do acampamento dos trapaceiros. De acordo com o juramento de sangue, da aliança dos antepassados do acampamento, há 60 anos atrás, você se tornará o líder supremo do acampamento dos trapaceiros e conduzirá todos no acampamento. Além disso, você pode adquirir 3 habilidades lendárias milagrosas do grande Deus. Enquanto Helena falava, mais e mais pessoas se aglomeravam. A voraz sacerdotisa Cara, a líder militar Caixa, a ferreira Charci, o velho obsceno Caim, o odiado apostador Guedes e muitos mais jovens e belas mercenárias, todos andaram até o lado de Fei e cantaram uma antiga e misteriosa canção, enquanto, excitados, se ajoelhavam solenemente. A boca de Fei estava aberta. Isso é estranho. Não me lembro de nenhuma cena no jogo sobre isso. Ele ficou muito surpreso. Fei estava prestes a perguntar sobre o juramento de sangue da aliança dos antepassados do campo, e sobre as habilidades lendárias do deus, pois eles deram a Fei um choque enorme, mas neste momento. Tempo de jogo está prestes a ser atingido. Iniciando contagem regressiva de 10 segundos. A voz fria e misteriosa, sem ser convidada, surgiu na cabeça de Fei. Fei ficou surpreso, mas sabia que não havia tempo para ele fazer perguntas. Ele rapidamente converteu um par de itens que ele queria no mundo real. Infelizmente, ele ainda não foi capaz de converter um tal portal Screw, devido à restrição de nível. Exceto por isso, Fei tinha convertido com êxito um par de garrafas de poção de vigor, poções de cura normal e poções de mana. A sensação de gravidade zero voltou e Fei apagou. Tudo desapareceu. Quando ele abriu os olhos novamente, ele já estava de volta ao mundo real. O sol estava no lado oeste do céu e a hora do almoço já tinha passado. Fei não sabia onde Angela e Emma foram. Fei pediu a uma empregada doméstica para trazer-lhe alguma comida aleatória, para encher seu estômago, e depois foi para a prisão de ferro de Chambord Masmorra de Água, com seu guarda pessoal Fernando Torres, sob a liderança de Brooke. Ele estava pronto para executar suas ordens de manhã cedo e reformular toda a prisão. A prisão de ferro era onde os reis passados de Chambord prenderam e interrogaram vários prisioneiros. O lugar era fortemente protegido e localizado numa área remota. Os 3 caminharam pela larga estrada de pedra, que levava às montanhas atrás de Chambord, e finalmente chegaram após cerca de 20 minutos. 2 estátuas de guerreiros de pedra, de 30 metros de altura, estavam em pé diante do portão da prisão. Elas davam um sentimento opressivo e pareciam prestigiosas. Atrás das estátuas, havia uma escada longa de 1 quilômetro, formada por camadas de pedras brancas, que seguia o terreno suavemente inclinado e subia a montanha. Isso levou a uma praça de tamanho médio, que mantinha um edifício preto, estilo bunker, bem no meio. Esta era a prisão de ferro Masmorra de Água. Esta prisão negra tinha aprisionado numerosos infratores, muitos nobres, reis, heróis e oficiais militares, sendo que muitos haviam morrido neste lugar. Numerosos civis e criminosos se transformaram em ossos brancos que ainda estavam aqui. Poderia ser dito que este era o lugar mais assustador em Chambord. Em muitos contos, quando alguém estava preso na prisão de ferro, era praticamente certo que nunca sairiam vivos. Mesmo que fosse um dia quente de verão, ninguém queria se aproximar deste sangrento, sombrio e tenebroso túmulo. Mas o que realmente surpreendeu Fei e Brooke foi que, quando eles chegaram à praça, estava lotada de pessoas. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 68. Descoberta chocante. Fei caminhou para a praça e olhou detalhadamente ao redor. Ele descobriu que a maioria das pessoas aqui eram pálidas, magras e usavam roupas esfarrapadas. Eram os cidadãos mais pobres de Chambord e todos se reuniram aqui por alguma razão. No momento em que eles viram Fei chegar, eles se alegraram e ajoelharam no chão. Olhem, Sua Majestade realmente veio. Majestade, por favor, reestabeleça a justiça para todos nós.
Queremos processar os oficiais da prisão. Eles abusaram de seus poderes e prenderam inocentes. Rei Alexander, meu filho foi preso e jogado na prisão de ferro apenas porque ele acidentalmente ofendeu Gil, filho do ex-ministro-chefe. Sua Majestade, por favor, faça algo sobre isso. Os cidadãos se ajoelharam no chão e gritaram alto. Fei virou-se e olhou para Brooke. Brooke rapidamente balançou a cabeça e disse: Vossa Majestade, eu não notifiquei essas pessoas para se reunirem aqui, nem sequer lhes disse que iríamos vir aqui nesta tarde. Estranho, devo despeça-los. Fei sorriu enquanto balançava a cabeça. Está tudo bem. Não estou aqui para reformar a prisão de ferro. Isto é perfeito, posso obter ainda mais informações sobre cada prisioneiro. Envie um soldado para montar mesas e cadeiras na praça e diga a Vaden-Oleg para trazer todos os documentos. Vou reformar a prisão na frente de todos os cidadãos. Brooke assentiu e foi executar a ordem de Fei. Logo, os cidadãos na praça foram separados pelos soldados. Uma tenda foi instalada na praça e mesas de pedra e cadeiras foram colocadas dentro. Pilhas de documentos escritos em seda e peles de animais, explicando o processo de julgamento e como cada caso foi resolvido nos últimos 10 anos, foram entregues na tenda. Alguns documentos até tinham mofo sobre eles, pois foram deixados no mesmo local por muito tempo. Quando Fei abriu os arquivos sujos, um cheiro de mofo encheu seu nariz. Grande e honrado rei Alexander, estes são os arquivos dos últimos 10 anos. Eu ordenei a meus subordinados para trazer todos eles aqui e nenhum único arquivo está faltando, meu rei. Desde que me tornei o diretor, não ousei me livrar de nada. O adulador Oller estava ao lado de Fei, suplicante, enquanto sorria. Um delicado leque de penas brancas, em suas mãos, movia-se rapidamente e abanava Fei para mantê-lo fresco. Fei assentiu levemente. Oleg saiu do galpão excitado, como se ele fosse um galo que foi encorajado por seu dono durante uma briga de galos. Ele anunciou: O grande rei Alexander chegou à prisão de ferro para expor e corrigir todos os crimes que o conspirador Bazer cometeu contra Chambord. Agradeçam pela justiça e retidão que chegou à prisão de ferro. Se algum de vocês foi tratado injustamente e foi perseguido por aquele maldito Bazer, você pode reclamar com segurança ao grande rei Alexander. Nosso rei é sábio, justo, imparcial e bondoso, ele dará a todos os inocentes um tratamento justo. Oleg usou pelo menos 12 adjetivos para elogiar Fei. Depois que sua saliva tinha jorrado em toda parte, ele finalmente ordenou aos soldados que separassem cuidadosamente os cidadãos na tenda e criassem uma pequena entrada. Os cidadãos foram autorizados a entrar e reclamar um por um. Fei assentiu em silêncio. Embora Oleg fosse medroso, ganancioso, assustado com a morte e um grande adulador, ele tinha seus pontos fortes. Comparado com os oficiais militares, como Brooke, ele era mais atento. Ele tinha um bom controle de situações como esta. Se esses tipos de pessoas fossem usados corretamente, seriam grandes assistentes. Honorável rei Alexander, por favor, ouça minhas queixas. Um idoso esfarrapado entrou primeiro e ajoelhou-se no chão. Seu filho era um servo na mansão do ex-ministro. Seu filho quebrou uma vez, acidentalmente, a tigela de alimento do cão do gordo Gil e foi exigido que ele pagasse 10 moedas de ouro. Como sua família não tinha esse dinheiro, seu filho foi preso na prisão de ferro. Fazia 3 meses que o velho nem sequer sabia se o seu filho ainda estava vivo. Rapidamente, um carcereiro passou a Fei o documento sobre o filho do ancião. Fei olhou de relance e o registro era, praticamente, o mesmo que o ancião lhe havia dito. Ele usou sua caneta e pôs fim ao caso. O filho do homem idoso foi liberado imediatamente e Fei tirou 10 moedas de ouro, da propriedade confiscada de Bazer, e deu-as à família como compensação. O filho do idoso sofreu algum tormento, mas, no geral, ele estava saudável. O pai e o filho se abraçaram e choraram, e então eles se ajoelharam para agradecer a Fei por sua misericórdia. Depois de ver esta cena, todos os cidadãos ao redor ficaram animados. As pessoas entravam na tenda e choravam enquanto se queixavam continuamente.
A maioria deles eram incidentes pequenos e menores, mas porque afetaram Bazer e os outros nobres no reino, os cidadãos foram abusados pelos poderes superiores e foram trancados, sofrendo tormentos na masmorra de água. Em apenas 30 minutos, Fei havia libertado mais de 40 pessoas da prisão de ferro. Todas as pessoas inocentes não só tinham recuperado suas liberdades, mas também receberam muita compensação. Uma moeda de ouro era em torno da renda anual de uma família pobre. Todo mundo na praça sentiu-se grato e ajoelhou-se enquanto eles aplaudiam. Salve o rei! Fei tinha gostado da emoção de ser um juiz. Mas à medida que a revisão continuava, as pessoas que haviam planejado assistir não podiam deixar de se levantar e reclamar das injustiças que lhes aconteciam. Algumas pessoas foram roubadas pelos nobres, perderam tudo o que tinham, e tornaram-se desabrigadas, enquanto outros perderam seus tesouros de família ao serem enganados por grandes comerciantes. Alguns até tiveram suas lindas filhas sequestradas pelas mansões dos nobres, para nunca mais serem vistas de novo. De repente, os cidadãos na praça estavam excitados e indignados, a situação estava ficando um pouco fora do controle de Fei. Assim que Fei percebeu que mais e mais pessoas estavam vindo para a praça, depois que ouviram a notícia, ele fez uma pausa no evento público de renovação. Ele ordenou a uma secretária que registrasse todas as queixas e as entregasse ao novo ministro-chefe Bas. Fei acreditava que seu futuro sogro poderia lidar com os casos adequadamente. Fei, por outro lado, passou por todos os documentos. A maioria dos casos não foi difícil de resolver. Após 2 horas, 60 a 70% dos prisioneiros foram libertados. Honestamente, no remoto reino de Chamboda, a maioria das pessoas era amável e amigável, portanto não haveria crimes enormes ou chocantes. A maioria dos casos foi criada por nobres e comerciantes ricos oprimindo os civis pobres, enquanto alguns eram disputas entre vizinhos. Para Fei, que era uma pessoa educada da terra, enquanto seguisse os princípios da igualdade, todas as questões seriam resolvidas rapidamente. Depois de terminar de processar todos os documentos, todos os civis se ajoelharam excitados e aplaudiram. Salve o rei! Viva o rei Alexander! Sob esses gritos, Fei, Brook e Oleg entraram na prisão de ferro masmorra de água. Depois de entrar no bunker de pedra, Fei percebeu que o nome da prisão era uma descrição precisa da mesma. O edifício na praça era apenas o local onde os funcionários da prisão viviam. A verdadeira prisão era subterrânea. Alguém tinha perfurado um corredor profundo na montanha rochosa. O corredor tinha quase 3 metros de altura e 2 metros de largura e entrava profundamente no chão. Numerosas escadas de pedra estavam dispostas no corredor. A claridade rapidamente deu lugar à escuridão. Depois de cerca de 300 ou 400 metros de profundidade, o corredor finalmente se tornou mais plano. Em vez de ir para o fundo, estendeu-se mais horizontalmente. Em ambos os lados do corredor, havia muitas prateleiras de pedra artificial na parede, de tamanhos irregulares, que sustentavam tochas de carvão. As chamas cintilavam e iluminavam todo o corredor, mas a escuridão mais distante, no final do corredor, criou uma atmosfera assustadora. Fei ficava mais surpreso à medida que entrava mais fundo na prisão. Ele ficou chocado quando descobriu que o interior da montanha, na parte de trás de Chamboda, era completamente ocupado pela prisão. A prisão inteira não tinha um único tijolo ou azulejo, foi totalmente cavada no interior da montanha, como um todo, e era como um labirinto subterrâneo. Depois de mais de 2,5 km de caminhada, e passando por mais de 2 dezenas de portões de ferro, Fei ouviu o som borbulhante de água quando a passagem se abriu. Muitas celas de pedra foram cavadas em ambos os lados do corredor e fechadas por grades de aço. Estas celas de pedra estavam dispostas em camadas, com feno molhado, e continham somente camas e cadeiras de pedra. Essas celas eram onde viviam os prisioneiros. Devido à liberação maciça de cidadãos inocentes e renovação da prisão por Fei mais cedo, a maioria das celas de pedra estavam agora vazias. Apenas algumas ainda estavam mantendo prisioneiros que realmente haviam cometido roubos, assaltos e outros crimes.
Depois de ver a aparência das figuras de poder em Chambord, alguns prisioneiros não tiveram qualquer resposta, alguns correram para a grade de aço e gritaram sua inocência e outros riram de Fei com desdém. Quanto mais Fei caminhava, mais largo era o corredor até que se transformou num grande salão. O som borbulhante da água tornou-se mais e mais claro. Finalmente, depois de avançar por mais 450 metros, um rio subterrâneo apareceu num dos lados do corredor. Frio. Os ossos gelavam devido à água que fluía no rio. Algumas celas de pedra foram cavadas sob a superfície da água, fazendo com que a água gelada inundasse o chão dessas celas. A única forma de evitar a água gelada era ficar nas camas de pedra. Esta era chamada masmorra de água. O nível da prisão de ferro masmorra de água estava muito além da imaginação de Fei. Para cavar um labirinto tão magnífico na montanha, mesmo usando as ferramentas e os métodos arquitetônicos do século XXI, gastaria vários anos e uma enorme soma de dinheiro, recursos e trabalho. Foi muito chocante. Era difícil imaginar quem tinha cavado realmente uma caverna tão grande. Como se ele visse a confusão do rei, Oleg seguiu Fei e humildemente explicou. Sua Majestade, a prisão não foi construída por chambodianos. De acordo com a literatura real, 100 anos atrás, um cidadão estava caçando em volta da montanha e descobriu, acidentalmente, esta caverna subterrânea. Depois que o rei soube sobre isso, ordenou que esse lugar fosse bloqueado. As gerações de reis que sucederam, gradualmente exploraram e fizeram melhorias que acabaram por transformar este lugar na prisão inquebrável. Durante os últimos 60 anos, nenhum prisioneiro foi capaz de escapar daqui. Dizia-se que seu pai, o velho rei Alexander, tinha aprisionado um guerreiro poderoso e terrível, mas até a morte, aquele guerreiro não conseguiu escapar daqui. Então foi assim. Depois de ouvir a explicação do diretor Oleg, Fei entendeu imediatamente. Este registro era o único que poderia fazer sentido. Esta caverna subterrânea enorme nunca poderia ter sido o trabalho de chambordianos. Mesmo se Chambord ainda fosse um ligeiramente poderoso reino afiliado de nível 4, a operação de cavar uma caverna tão magnífica na montanha levaria mais de 100 anos. Então você sabe quem criou essa caverna subterrânea? Fei perguntou. Ninguém sabe quem criou este lugar. Não há pistas ou vestígios deixados neste lugar. Exceto por essas simples celas de pedra e esse corredor, não há estátuas ou murais. Quando os reis anteriores entraram aqui pela primeira vez, não havia escritos, materiais ou suprimentos. Parecia que este lugar foi cavado por alguém e foi abandonado por algum motivo misterioso. Algumas pessoas até suspeitam que esta é uma obra de Deus. Obra de Deus? Sim, exceto por um Supremo Deus Todo-Poderoso. Quem mais conseguiria cavar através das rochas duras e criar uma caverna tão gigantesca dentro de uma montanha? É claro, outros dizem que essa caverna de pedra pode ter sido a obra-prima de uma escavação dos anões, mas os anões desapareceram há mais de 400 ou 500 anos. Enquanto Oleg falava, a visão de Fei clareou. Seu campo de visão, repentinamente, se abriu. Um salão, de algumas centenas de metros de altura, apareceu bem na frente de Fei. Numerosas tochas estavam espalhadas nas paredes e teto. Pareciam estrelas brilhantes na noite escura, belas e cintilantes. Camadas e camadas de escadas foram cavadas na parede e conduziam para outra área. As centenas de metros de muros de pedra haviam sido divididas em 10 andares, com várias celas de pedra em cada andar. Isso fez com que Fei sentisse como se tivesse viajado no espaço novamente, e de repente, estava num alto arranha-céu na terra. Foi extremamente chocante. Nenhuma palavra poderia descrever o choque que Fei estava experimentando. Majestade, aqui é onde mantemos os prisioneiros mais importantes. O mago coberto de preto e o corpo do cavaleiro mascarado prateado estão todos trancados aqui. O antigo comandante da guarda do rei, Peter Sek, que foi acusado de traição, também está sendo mantido aqui. Oleg explicou a Fei cuidadosamente. Fei assentiu e disse. E, bom. Oleg, envie alguém com o Sr. Brook para trazer de volta o Sr. Sek. Eu quero conhecê-lo.
Oleg rapidamente chamou 2 carcereiros e ordenou que escoltassem Brook nas escadas de pedra. Eles rapidamente desapareceram pelo corredor no muro de pedra. Sek era um criminoso, então ele estava preso no 7º andar. Levaria algum tempo para trazê-lo. Enquanto isso, Fei deu uma olhada detalhada nesse salão extremamente maciço. Quanto mais ele olhava, mais ele ficava chocado. Apesar de ser do século XXI na Terra, ele também estava tendendo a acreditar que a construção deste salão era obra de Deus. Era simplesmente incrível. Dezenas de grutas de Mogal não poderiam se comparar com o tamanho desta caverna. De repente, os olhos de Fei focaram numa grande porta de aço preta, de aproximadamente 20 metros, que estava na parede de pedra mais longe. O que é aquela porta? Fei perguntou. As grutas de Mogal, situadas nos arredores da cidade de Dunhuo, na província de Gansu, no noroeste da República Popular da China, compõem-se de 735 covas com mais de 45 mil metros quadrados de pinturas murais, o que as torna o maior conjunto de arte budista do mundo. Anterior próximo. Rei de King capítulo 69. Labirinto subterrâneo. Porta. Oleg virou e olhou na direção em que Fei estava olhando. Ele, instantaneamente, compreendeu sobre o que Fei estava falando e respondeu imediatamente. Sua Majestade, a prisão de ferro masmorra de água não é apenas esse labirinto de cavernas subterrâneo. Há uma passagem sem fim atrás da porta, mas ninguém sabe para onde ela conduz. Algumas pessoas já entraram na passagem para explorar, mas nenhuma delas retornou viva. A passagem é extremamente perigosa. Alguns dizem que há um enorme labirinto atrás da porta, enquanto outros dizem que uma terrível besta do inferno que devora homens se esconde atrás dela. De qualquer forma, antes que a porta fosse construída, rugidos horríveis e uivos eram ouvidos todos os dias. Além disso, uma grande força de sucção aparecia de repente e puxava as pessoas para a passagem, para evitar mais mortes. O rei, antes de seu pai, ordenou que alguns artesãos do reino construíssem essa porta de ferro. Dessa forma ele selou a passagem e proibiu a entrada para todos no reino. Enquanto Oleg falava, ele olhou para o portão preto de ferro e parecia inquieto. Fei acenou com a cabeça de forma calma e controlada, mas por dentro não podia estar mais chocado. De acordo com a informação de Oleg, a enorme prisão de ferro era apenas uma parte da caverna subterrânea, e, talvez, apenas uma pequena parte dela. Isso era muito louco. Quem realmente construiu esta caverna subterrânea? Fei não podia deixar de ligar esta enorme estrutura de cavernas inimaginável com as construções de grande escala do castelo de Chambord. Nesse momento, um pensamento surgiu em sua cabeça. Será que quem construiu o castelo de Chambord também criou esta caverna subterrânea? Fei sentiu, vagamente, que Castelo de Chambord estava intimamente relacionado com esta caverna subterrânea. Chambord só revelou uma pequena porção de si mesmo, como se fosse um desconhecido tesouro misterioso, que foi coberto pela poeira do tempo. Os segredos desta área não tinham sido descobertos por ninguém e ainda estavam apenas esperando para serem revelados. Naquele momento, a curiosidade de Fei havia atingido seu auge. Ele decidiu que teria que separar algum tempo mais tarde para atravessar o portão preto de ferro, entrar na misteriosa passagem e descobrir quais segredos estavam realmente escondidos neste suposto labirinto subterrâneo. Enquanto falavam, Oleg conduziu Fei a uma sala de pedra aberta no primeiro nível do enorme salão subterrâneo. A sala era completamente mobiliada. Todas as tochas, nesta sala, adicionaram algum calor no ar frio e úmido. Fei entrou e sentou-se numa cadeira de pedra forrada com uma pele preta macia, atrás de uma mesa de madeira preta, enquanto ele estava pensando sobre todas as coisas que ele anteriormente havia negligenciado. Nesse momento, bam, bam, era o som das grades de ferro batendo umas nas outras, misturado com o tilintar de correntes de ferro arrastando no chão. Brook tinha retornado com alguém atrás dele. Vossa Majestade, eu trouxe Peter Sek. Brook saudou enquanto anunciava.
Fei examinou detalhadamente o antigo comandante da guarda do rei, que era seriamente admirado por Brook. O homem tinha cerca de 1,90 m de altura, suas roupas estavam esfarrapadas e ele estava descalço. Aparentava que ele estava trancado por muito tempo, seu cabelo estava todo bagunçado e tinha feno nele, como um esfregão velho e usado. Ele tinha um corpo magro, suas mãos e tornozelos estavam trancados em correntes de ferro, que eram tão grossas quanto seu pulso, e as áreas de seu corpo que estavam em contato com as correntes estavam cheias de feridas. Ele parecia terrível, pior do que um mendigo. No entanto, os olhos que estavam escondidos por trás dos cabelos longos e desordenados, deste homem de aparência empobrecida, chocaram Fei. Seus olhos eram surpreendentemente brilhantes e suas pupilas castanhas exalavam uma luz estranha. Isso fez Fei sentir que esse homem era um dragão dormindo numa montanha ou um tigre descansando numa planície. Ele tinha uma indescritível calma e confiança em seus olhos. Ninguém poderia relacionar este par de olhos a um prisioneiro. Peter Sek saúda Vossa Majestade. Depois de entrar na sala de pedra, Sek olhou ao redor e observou todos. Seus olhos pousaram por último em Fei. Ele não disse nada mais e ajoelhou-se diretamente, para mostrar respeito e saudar Fei. As correntes, no seu corpo, incomodavam devido ao seu movimento. Por favor, levante-se. Oleg, remova rapidamente as correntes do comandante Sek e pegue outra cadeira. Fei levantou-se, caminhou até Sek e o ajudou a se levantar enquanto dizia isso. Oleg, imediatamente, entendeu que o ex-comandante da guarda do rei voltaria ao poder e ninguém poderia pará-lo. Embora Sek fosse acusado do crime mais terrível traição, ele poderia ser perdoado pela vontade de Alexander. O diretor era ótimo em analisar esse tipo de situação. Ele, humildemente, moveu uma cadeira de pedra, coberta de perismacias, para Sek sentar e, então, pegou as chaves de um carcereiro e soltou Sek das correntes. Fei agarrou a grande mesa de madeira preta e, sozinho, moveu-a na frente de Sek. A força de um bárbaro de nível 16 foi completamente exibida. Ele apontou para o delicioso e delicado alimento que Oleg preparou na mesa e sorriu. Peter, coma primeiro. Conversaremos depois que você ficar satisfeito. Sek tinha uma expressão surpresa em seu rosto enquanto olhava para Fei. Depois de um momento de silêncio, ele agarrou uma perna de porco assada e começou a devorá-la. Ele bebeu uma taça de vinho e comeu vorazmente, como se a comida em frente a ele fosse a melhor refeição do mundo. Logo, a comida, que era suficiente para alimentar 4 ou 5 homens, foi totalmente varrida por ele. Ele bebeu o último gole de vinho de um recipiente de prata, logo após ele arrotou e se levantou. Ele se virou e ajoelhou na frente de Fei novamente. Ele abaixou a cabeça e jurou alto. Meu rei, Peter Sek jura fidelidade a você. Eu lhe darei tudo o que tenho, até a minha vida. Fei ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que, depois da grande refeição, Sek declarasse imediatamente sua lealdade. Ele nem sequer teve a chance de dizer as linhas dominantes que ele tinha preparado. Ele pensou com orgulho. Será que eu já desenvolvi uma aparência dominadora que pode subjugar as pessoas subconscientemente? Mas Fei não sabia que as histórias lendárias do rei Alexander voltaram ao normal, sua dominação do campo de batalha e execução dos poderosos inimigos, bem como o fato dele matar os cavaleiros imperiais de Zenith, na festa de celebração, para resguardar o orgulho e a honra do reino, já haviam se espalhado por toda Chambord. Até mesmo os carcereiros falaram sobre isso incessantemente durante seu tempo livre. O que tinha acontecido em Chambord já tinha chegado ao conhecimento de Sek. Além disso, Brook tinha dito a ele milhões de vezes no caminho para cá. O ex-comandante da guarda do rei era uma pessoa inteligente. Ele sabia que seu ponto de virada estava aqui. O renascido rei definitivamente valorizaria sua lealdade, então ele jurou-a imediatamente. Ótimo, excelente. Peter, você foi injustiçado todo esse tempo. Brook, passe minha ordem. Notifiquem o reino inteiro. Após a investigação do rei, chegou-se à conclusão que o ex-comandante dos guardas do rei, Peter Sek,
não cometeu o crime de traição. Este incidente foi conspirado pelo ex-ministro-chefe Bazir. A partir de hoje, sua injustiça é cancelada e ele será reintegrado como o primeiro comandante da guarda do rei. Brook estava exaltado. Ele não esperava que as coisas ocorressem dessa forma. Ele se ajoelhou com Sek para mostrar sua gratidão. Ao seu lado, Oleg estava felicitando calorosamente Sek. De um prisioneiro no corredor da morte a primeiro comandante da guarda do rei, Sek ascendeu inimaginavelmente e voltou ao centro do poder no reino. Embora Oleg, o bajulador, não fosse uma pessoa boa, ele era ótimo em observar e analisar situações. Ele sentiu claramente a alta consideração que o rei tinha em relação a Sek, então ele classificou Sek como o tipo de pessoa com quem ele tinha que ter um bom relacionamento. Depois que Sek mostrou sua gratidão a Fei, ele se levantou, se virou e, surpreendentemente, agradeceu a Oleg. Obrigado por cuidar de mim, até o dia de hoje, ou eu teria sido torturado até a morte nesta prisão de ferro escura e cruel. Jamais esquecerei sua bondade, e o retribuirei muito por isso. Essa cena repentina chocou Fei e Brook, eles se entreolharam em uníssono. O novo guru militar Brook estava profundamente consciente da personalidade de Sek. Ele desprezava pessoas falsas e gananciosas como Oleg. Ele nunca poderia ter imaginado que Sek abaixaria a cabeça e agradeceria ao diretor. Ele ficou profundamente surpreso. Fei, do outro lado, também ficou abismado. Ele olhou para Oleg várias vezes, como se tivesse descoberto um novo continente. Depois que Sek agradeceu Oleg, ele viu a surpresa nos rostos de Fei e Brook e explicou o que aconteceu. Depois que ele foi injustamente acusado e trancado, Bazir estava com medo de potenciais problemas ocultos e queria se livrar dele imediatamente, de forma a prevenir que surgisse qualquer obstáculo no caminho do seu plano maligno. Ele queria que Sek fosse morto antes da data formal de execução. Era simplesmente muito fácil matar um prisioneiro nesta prisão escura e sombria. No entanto, Oleg, que normalmente ouvia Bazir, tinha o desejo de ser misericordioso com Sek, então ele não seguiu a ordem de Bazir de torturar Sek até a morte em segredo. Foi assim que o ex-comandante da guarda do rei pôde viver até o dia em que a justiça prevaleceu. Caso contrário, Sek seria um cadáver agora. Isso era algo em que ninguém pensaria. O que fez Fei e Brook mais surpresos foi que Oleg raramente recebia agradecimentos de figuras positivas, como Sek, o que fez com que o adulador ficasse um pouco envergonhado. Ele esfregou sua brilhante cabeça calva e riu humildemente. Fei achou interessante e riu com Oleg. Embora Sek tenha felizmente escapado da tortura, seu corpo ainda estava fraco por viver em condições tão ruins por muito tempo. Se ele não fosse um guerreiro de 2 estrelas, agora ele certamente estaria doente. Portanto, Fei pediu Brook para tirar Sek da prisão e levá-lo para sentir o sol e respirar ar fresco, de forma a começar a se recuperar. Fei ficou na prisão de ferro masmorra de água por mais um tempo. Oleg, se um prisioneiro adoece e morre ou é executado aqui, como lidamos com seus cadáveres? Fei sentou na cadeira de pedra e fechou os olhos enquanto ponderava. De repente, ele pensou em alguma coisa e perguntou. De acordo com a tradição, eles devem ser queimados. Mas nesta caverna subterrânea, cadáveres ardentes reduziriam a qualidade do ar, portanto, depois que um prisioneiro morre, se seus parentes não reivindicam o corpo, seu cadáver é jogado no rio subterrâneo e levado para longe. Oleg não sabia o que o rei queria, então ele se curvou e respondeu cuidadosamente. Oh! Fei ficou um pouco desapontado. Ele fez outra pergunta. Então há cadáveres que ainda não foram jogados no rio. Oleg sentiu que isso era um pouco estranho, mas como ainda não conhecia as intenções do rei, ele respondeu cuidadosamente. Sua Majestade, o Sr. Brook me disse que você estava vindo para reformar a prisão de ferro esta tarde, então eu ordenei aos carcereiros para se livrar de todos os cadáveres imediatamente. E isso é lamentável. Há criminosos sérios que serão executados em breve. Oleg tinha uma ideia de onde o rei estava chegando. Ele pensou profundamente e de repente seus olhos brilharam.
Vossa Majestade, há 3 mercenários errantes que mataram pessoas no reino. O Sr. Brook lutou e capturou-os ele mesmo. Eles ainda estão sendo presos e não foram executados. Além deles, há o cadáver do cavaleiro mascarado de prata que você trouxe de volta e ordenou que ficássemos atentos por alguns dias. Fei estava feliz. Esplêndido. Ordene que alguém traga esses 3 mercenários, e também o cadáver do cavaleiro prateado mascarado. Prepare uma sala de pedra selada para mim. Oh, mais uma coisa. Esse mago com a capa preta ainda está vivo, certo? Como ele está? Majestade, seguimos suas instruções. Toda vez que o mago mostrava sinais de acordar, um carcereiro imediatamente quebrava um de seus ossos e o fazia desmaiar novamente. Esse cara ainda está deitado no chão da prisão, inconsciente. Oleg sentiu um frio nos ossos quando se lembrou da ordem viciosa e doentia de Fei. Ah, ótimo. Ordene que alguém traga esse mago para o quarto selado também. Tenho algo importante a fazer. Assim que Fei terminou de falar, Oleg virou-se e foi trazer os prisioneiros e preparar o quarto selado, conforme ordenado. Depois de mais de 10 minutos, Oleg voltou. Levou Fei para um quarto grande e largo no 6º nível do enorme salão subterrâneo. Um pequeno quarto escondido foi cavado no lado direito do quarto grande. Tinha cerca de 20 metros quadrados. Os 3 mercenários, que receberam uma sentença de morte, e o cadáver do cavaleiro prateado mascarado já tinham sido trazidos para a sala. O pobre mago de 4 estrelas também foi arrastado até a sala escondida, como um cachorro morto. Guarde a porta com alguns carcereiros. Não permita que ninguém entre, lembre-se, não importa o que aconteça mais tarde, não entre. Fei assentiu com satisfação e ordenou. Sim, Sua Majestade. Oleg saiu da sala com uma dúzia de carcereiros, extremamente curioso, e guardou cuidadosamente a porta da grande sala. Embora a prisão de ferro fosse extremamente segura, ele podia dizer, pela expressão do rei, que ele estava prestes a fazer algo extremamente importante. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 70. A alucinante poção Hulk. O ar no pequeno quarto escondido era um pouco denso, mas não estava úmido. Fei olhou ao redor com cuidado e encontrou alguns buracos, do tamanho de dedos, nas paredes de pedra. Eles eram, provavelmente, usados para ventilação. O sistema de ventilação na caverna subterrânea era muito impressionante. Numerosas tochas e fogareiros queimavam, nesta gigantesca estrutura subterrânea, e muitos prisioneiros estavam vivendo aqui, mas a qualidade do ar não era ruim. Em vez disso, era até bastante fresco. Fei não tinha ideia de como o misterioso construtor fez essa proeza. Craque! Craque! Os carvões nos fogareiros queimavam e faziam sons claros. A chama na sala estava piscando e criou uma atmosfera estranha no quarto. Os 3 mercenários acorrentados eram definitivamente criminosos. Embora tivessem sido torturados, seu espírito ainda era alto e robusto. Depois de ver o carcereiro sair da sala e ouvir Oleg referir-se ao jovem, luxuosamente vestido na frente deles, como Sua Majestade, uma expressão hedionda apareceu em seus rostos e eles se aproximaram lentamente de Fei, arrastando suas correntes de ferro no chão. Que excelente oportunidade de tomar esse pequeno rei como refém e escapar dessa maldita prisão. Esta é uma dádiva de Deus. Rapidamente vamos bloquear a entrada, não o deixem fugir. Os 3 mercenários piscaram um para o outro e cercaram Fei. Eles sorriram mal intencionados, enquanto começaram a se aproximar do rei. Olharam para Fei como se estivessem olhando para um cadáver. A expressão em seus rostos entregou seu plano para Fei. Esses caras estão muito confiantes. Morra! Fei zombou no momento em que levantou o braço e agarrou um deles. O homem calvo, que era o mais forte entre os 3 deles, não tinha nenhum modo de resistir. Era como se Fei estivesse agarrando facilmente uma criança. Ele bateu na cabeça do mercenário com a outra palma. Craque! Após um som quebradiço e congelante,
A cabeça do mercenário foi esmagada para dentro de sua cavidade torácica. Utilizando a força do bárbaro de nível 16, o homem foi instantaneamente transformado num cadáver decapitado. Os rostos dos outros dois empalideceram ao verem a terrível cena. Suas almas congelaram de medo em seus corpos. Eles tremeram ao mesmo tempo em que suas horrendas expressões desapareceram. Como se tivessem epilepsia, nem sequer podiam falar corretamente. Os três mercenários eram criminosos hediondos e mereciam morrer. Há meio mês, para roubar uma moeda de prata, os três mataram cruelmente uma família pobre. Eles desmembraram o cadáver dos pobres casais e estupraram e mataram a filha de 13 anos. Eles cometeram crimes que irritariam os deuses. A tragédia foi descoberta por Brook e ele os perseguiu com a guarda do rei, por mais de 15 quilômetros, e os capturou vivos. Fei já tinha passado pelos documentos e registros dos três mercenários, então matá-los não daria a Fei nenhum fardo psicológico ou sentimento de culpa. Fei não se importava com os dois mercenários que estavam prestes a cagar nas calças. Ele se agachou e pressionou a mão direita no peito do cadáver do careca. De repente, ele rugiu levemente e um fluxo de força mágica imediatamente saiu de sua palma e perfurou o corpo morto. Depois de um som bem abafado, o peito do cadáver explodiu. Um enorme buraco sangrento apareceu no peito e todos os órgãos internos se transformaram numa poça de sangue espessa. Essa era a habilidade do bárbaro encontrar a poção. Fei ficou desapontado com o resultado, nenhuma poção foi encontrada. Sob a limitação do nível 1 da habilidade encontrar a poção, a descoberta de uma poção não era garantida. Havia o problema da probabilidade. Agora mesmo, ele havia desperdiçado um cadáver. Fei ergueu o braço e agarrou outro mercenário. O grande mercenário barbudo não tinha como escapar de seu destino e foi pego por Fei. Independentemente dos gritos e da luta desesperada do mercenário, Fei bateu nele. Em seguida, apertou a palma da mão direita sobre o peito do cadáver. Ele rugiu ligeiramente e a força mágica surgiu novamente. Encontrar a poção foi novamente utilizado. Bang! Houve novamente uma ligeira explosão e sangue foi derramado por toda a parte. Todos os órgãos internos se tornaram líquidos pegajosos, mas Fei ficou novamente desapontado, nenhuma poção foi encontrada. Fei franziu a testa e então pensou. Poderia haver alguma diferença entre cadáveres no mundo diablo e no mundo real. É essa a razão pela qual não houve nenhuma poção encontrada. Mas, na batalha na Ponte de Pedra, a habilidade explosão de cadáver do modo necromancer foi executada perfeitamente. Não deveria haver qualquer problema. Fei se virou e olhou para o último mercenário, que era magro e alto. O último mercenário viu os olhares de Fei e gritou. Demônio! Então, seus olhos rolaram e ele caiu inconsciente. Fei pensou e decidiu que este homem poderia ser útil mais tarde, então ele não se preocupou com o último mercenário. Ele se virou e caminhou até o cadáver do cavaleiro de prata mascarado e tirou sua máscara. Um rosto jovem estava sob aquela máscara. Seu cabelo castanho ainda tinha um aroma nele. Ele tinha um nariz curvo, rosto oval e pele branca e lisa. Qualquer um poderia dizer que o cavaleiro foi criado num ambiente rico e nobre. O cavaleiro era muito bonito enquanto estava vivo, mas depois de sua morte, não havia diferença entre ele e os outros mercenários. O cavaleiro estava usando um conjunto de delicada e luxuosa armadura. Embora o cavaleiro estivesse morto, havia uma sugestão de poder mágico ainda circulando na superfície da armadura. Um fluxo de energia azul visível preso nela. Este era, definitivamente, um conjunto de armadura mágica avançada. A razão pela qual Fei matou o cavaleiro perfurando sua garganta foi para evitar danificar esse conjunto de armadura. Naturalmente, ele tinha um uso para ele. Fei não se preocupou em ser educado. Ele removeu, cuidadosamente, toda a armadura e itens do cavaleiro e só deixou algumas roupas normais no cadáver. Ele pressionou a mão direita sobre o peito, concentrou seus poderes e rugiu ligeiramente. Encontrar a poção foi ativado novamente e a força mágica emitiu uma luz e perfurou o cadáver. Bang! Plum!
Fei ouviu dois sons em seguida. O peito explodiu e um enorme buraco sangrento apareceu. Depois de um rápido flash de luz verde, um tubo de ensaio, como uma pequena garrafa, surgiu do nada e flutuou para cima, se afastando de todo o sangue esparramado. Depois de levitar cerca de 30 centímetros, ele parou de se mover e permaneceu flutuando no ar. O frasco era extremamente polido e o líquido verde dentro tinha um brilho deslumbrante. Sucesso! Fei estava animado. Ele estendeu a mão e agarrou o frasco verde. Um leve calor se espalhou na palma de Fei a partir do tubo de vidro. Era ameno e confortável, como uma coisa viva. Fei podia até sentir, vagamente, um toque de intimidade. Esse líquido verde exalava uma débil energia espiritual, como se fosse um recém-nascido que se estendesse sobre sua mãe. Isto é estranho. Não é uma vermelha como uma poção de cura, nem azul como uma poção de mana, nem branca como uma poção de vigor, nem rosa como uma poção de rejuvenescimento ou nem mesmo amarela como uma poção de explosão. Que poção é essa que eu encontrei? Fei rapidamente notou a diferença entre as poções que ele tinha visto no mundo diabro e esta poção verde. Ele hesitou. Ele não sabia como essa poção era chamada, então ele não tinha como confirmar o efeito dela. Se fosse uma poção venenosa, então não seria suicídio se ele bebesse. Ele pensou nisso por um tempo e viu o mercenário alto e magro que tinha desmaiado. Seus olhos brilharam no momento em que ele teve uma ideia. Ele caminhou até o mercenário e o chutou. Sem qualquer explicação, ele apertou a boca do mercenário e pingou um par de gotas da poção nele. O mercenário fez tudo o que pôde para resistir, mas sua força não podia sequer corresponder a 1/10 parte da monstruosa força do bárbaro de nível 16. A poção escorregou facilmente pela garganta e o mercenário começou a gritar de horror ao mesmo tempo em que agarrou seu próprio pescoço. Fei olhou fixamente para o mercenário. O último mercenário era seu rato de laboratório. 1 segundo. 2 segundos. 5 segundos. O mercenário enfiou os próprios dedos na garganta enquanto se deitava no chão e tentava vomitar para tirar do seu corpo as gotas da poção venenosa maligna. Mas ele ficou frustrado. Depois que a poção entrou em sua garganta, desapareceu como se já tivesse sido dissolvida em seu sangue. Mesmo que ele vomitasse o próprio estômago, a poção não sairia de seu corpo. Fei olhou atentamente para o mercenário esperando descobrir o efeito da poção. Depois de 1 minuto, além da luta e do vômito, parecia que não havia quaisquer outros sintomas. A poção não curava ou recuperar o vigor. Eu perdi alguma coisa. Ou esta poção verde simplesmente não tem efeitos especiais. Fei ficou desapontado. Mas neste momento, algo inesperado ocorreu. Após os gritos terríveis e dolorosos do mercenário alto e magro, uma luz verde apareceu de repente em seu rosto, e, então, lentamente se expandiu. Moveu-se de seu rosto para seu pescoço, peito, braços e pernas, até que a luz se expandiu para todo o corpo do mercenário, que tremia loucamente. Sob sua pele exposta, parecia que havia seres vivos continuamente perfurando seu corpo. Havia numerosas protuberâncias em seu corpo, juntamente com veias expostas. Seu corpo estava horrível e assustador. Finalmente, o mercenário ficou totalmente verde. Seus gritos e rugidos diminuíram e acalmaram-se. Ele olhou para seu próprio corpo horrorizado e seu rosto tinha uma expressão confusa. Depois de alguns segundos, a luz verde e a cor verde do seu corpo começaram a diminuir e, eventualmente, desapareceram, como se nada tivesse acontecido. No entanto, Fei estava agradavelmente surpreso. Isto era porque, depois que a luz verde desapareceu, o mercenário alto e magro estava visivelmente e misteriosamente mais forte. Suas roupas estavam rasgadas e os músculos do seu corpo estavam inchados. Qualquer um podia perceber a força explosiva em seus músculos poderosos. Ele parecia vigoroso agora em comparação com seu estado anterior meio morto. Bang! 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 O mercenário, subconscientemente, forçou suas mãos e ouviu-se uma série de ruídos de metal despedaçando. As peças e fragmentos de ferro voaram por toda a parte.
As pupilas de Fei contraíram-se quando ele viu, claramente, que as 4 grossas correntes de ferro, nos membros do mercenário, foram facilmente quebradas. Esse cara de repente ganhou uma força tão monstruosa. O entendimento e a familiaridade de Fei com a força de um bárbaro permitiram que ele fizesse imediatamente esse julgamento. Um par de gotas da misteriosa poção verde, de repente, deu a este mercenário a força de um bárbaro do nível 5. Ha 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 ha. Depois de sentir a força monstruosa de um tsunami crescendo em seu corpo, o mercenário estava extremamente excitado. Ele balançou o punho aleatoriamente e deixou uma marca profunda e chocante no muro de pedra dura. O impacto nem sequer deixou um único arranhão em seu punho. Parece que esta misteriosa poção verde não só lhe concedeu uma força poderosa, mas também melhorou a resistência do seu corpo. Caso contrário, se seu corpo ainda estivesse frágil, a força de repulsão deste movimento, que deixou uma marca profunda no muro de pedra, teria, no mínimo, quebrado a sua mão. Fei fez outra observação. Ha ha ha, pequeno rei, você mesmo que pediu por isso. Eu posso sentir essa força sem precedentes. Ha ha ha, muito obrigado. Se você obedecer a minha ordem e me tirar daqui, vou poupar sua vida. O enorme aumento de força deu ao mercenário um impulso de confiança. Ele tinha um olhar vicioso em seu rosto. Ele estalou os nós dos dedos enquanto se aproximava de Fei lentamente. Protejam o rei! Oleg estava guardando o portão quando ouviu todos os ruídos na sala e sentiu que algo estava errado. Ele hesitou um pouco, mas acabou pegando sua espada e correndo para o quarto escondido. Ele usou a força de um guerreiro de uma estrela ao investir e golpear o mercenário enquanto gritava. Tink! O mercenário atingiu a espada de Oleg com um golpe com as costas da mão. A enorme força fez soltar a espada da mão de Oleg, fazendo-a voar no ar e ficar presa no muro de pedra. A enorme força também forçou Oleg de volta uma dúzia de passos. Oleg não era adversário para o mercenário. Depois de obter uma vantagem em combate, a confiança do mercenário aumentou ainda mais. Ele atacou Fei, querendo capturar o chefe do reino e usá-lo como refém para negociar sua saída desta prisão horrorosa. Ele já havia decidido que, depois que ele saísse da prisão, a primeira coisa que faria era cortar aquele maldito comandante, cujo nome era Brook, em milhares de pedaços. Contudo, excesso de confiança. Fei zombou e nem sequer precisou se esforçar. Ele moveu sua mão levemente em direção à cabeça do mercenário, antes mesmo que o mercenário pudesse sequer tocá-lo. Craque! Neste momento, o confiante mercenário seguiu os passos do primeiro, o mercenário calvo. Ele foi transformado num cadáver sem cabeça instantaneamente. O corpo balançou um pouco e depois bateu no chão. A força de um bárbaro de nível 5 era como uma pilha de lixo na frente da força de um bárbaro de nível 16. Fei então virou a cabeça e olhou para o diretor Oleg, que estava em grande choque. Sua Majestade, eu ouvi todo o barulho e senti que algo estava errado. Eu estava com medo que você estivesse em perigo, então, eu... Enquanto estava falando, Oleg rapidamente se ajoelhou no chão. Minhas desculpas, Majestade. Me desculpe. Eu não deveria ter entrado sem sua permissão. Fei olhou para o diretor, que tremia como se estivesse num congelador, e se acalmou. Quando Oleg entrou correndo, ele não viu nada que ele não deveria ver. Além disso, ele estava preocupado com a minha segurança. Depois de um momento de silêncio, Fei falou. Da próxima vez não haverá exceções. Por sua lealdade, eu não vou te responsabilizar pela intrusão desta vez. Por favor, saia agora. Obrigado, Majestade, por me perdoar. Obrigado. Oleg rapidamente se levantou e saiu da sala. As chamas cintilavam e 4 cadáveres jaziam no chão, com os peitos abertos, ao lado de um mago meio sem vida. A atmosfera no quarto era assustadora como um inferno. No entanto, Fei não podia esconder sua felicidade interior.
Ele apertou a poção verde com seus dedos e segurou-a próxima de seu rosto para observá-la mais perto e sentir a energia devastadora que estava na poção. Esta poção verde. Vou chamá-la de poção Hulk. Fei murmurou para si mesmo. Ele não esperava que a habilidade encontrar poção, do bárbaro, descobrisse uma poção tão louca. Depois de pensar no efeito mágico que a poção teve sobre o mercenário, Fei não pôde deixar de pensar no famoso personagem fictício dos filmes de super-heróis The Hulk. Alguns dias atrás, Fei estava preocupado em melhorar a força da liderança de Shambod. Agora, que ele tinha a poção Hulk, esse problema estava resolvido. Anterior próximo. Comentários.